capítulo 2. Vê se tem alguém perto de você sem Bíblia. Compartilha aí a sua Bíblia. Marcos, capítulo 2. Peço você que deixe sua Bíblia aberta para que a gente possa nessa noite aprender de Deus, extrair lições preciosas aqui para a nossa vida. Dias depois entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa, como esses que estavam nesse lugar, nessa casa, que a gente possa sair daqui admirados por Jesus Cristo, pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua misericórdia, que fique mais marcante na nossa vida nessa noite de 24 de julho, seja contemplar a beleza do Evangelho em saber que o Filho de Deus se fez gente e restaurou e transformou vidas. Se você tem conhecimento um pouco da Bíblia, se você conhece alguns episódios de milagres, de curas, você talvez alguma vez tenha pensado assim: eu gostaria de estar presente nessa hora, eu gostaria de estar presente nesse lugar. Alguns talvez pensem assim: eu gostaria de ter estado visualizando, contemplando Deus criando as coisas, criando a terra, criando a água, as plantas, as árvores, já crescida com os frutos, criando o homem do pó da terra, criando a mulher da costela de Adão. Outros talvez abismados com o relato bíblico da travessia do Mar Vermelho, tenham essa ideia. Imagina só você vendo o mar se abrindo, o povo passando a pés enxutos, e Deus libertando o seu povo e trazendo juízo sobre o exército de Faraó. Milhões de pessoas sendo libertas e milhares de soldados sendo destruídos pelo juízo de Deus. Eu queria estar no tempo de Eliseu e Elias. Eu gostaria de estar presente quando Jesus nasceu. Eu gostaria de estar presente no momento da ressurreição. Esse relato da cura desse paralítico é um cenário, é um local onde deve provocar no nosso coração pelo menos esse vislumbre do cenário, da casa, sua porta, as pessoas na janela, as pessoas se acotovelando dentro da casa, e Jesus ali, diante dos olhares, falando da palavra de Deus, ensinando as pessoas
acerca de quem ele é, da razão dele estar ali, da grandiosidade do reino de Deus. E enquanto Jesus está ali falando e ensinando, a Bíblia vai dizer que algo maravilhoso acontece. Nós estamos nessa semana, ou no dia 20, especificamente celebrando o dia do amigo. E se a gente for pensar nesse momento em que Jesus está ali e formos pensar sobre as características de um verdadeiro amigo, a gente vai dizer assim, olha, amigo, ele é solidário. Um verdadeiro amigo ou verdadeiros amigos estão dispostos a abrirem mão de alguma coisa, de tempo, de recurso, para poder ajudar o amigo amado. Embora em nenhum momento nesse texto a gente encontre a palavra amigo ou amizade, esse texto, na verdade, esse cenário, essa situação nos leva tanto a Jesus como verdadeiro amigo, como também a esses 4 homens, porque enquanto Jesus está ali ensinando, ele olha para cima e ele vê 4 homens abrindo o telhado, que era um pouco diferente, né, daquilo que a gente tem nos nossos dias, tirando talvez algumas placas ali e tendo acesso direto ao local onde Jesus está. Jesus olha ao redor, depois de olhar para cima, e vê religiosos, ele vê uma multidão. A Bíblia, quando fala de multidão, geralmente não associa fé à multidão, associa bajulação, interesses particulares, situações para serem resolvidas naquela hora, objetivos estranhos àquilo que Jesus veio fazer e quem ele é. Mas Jesus vai dizer que há ali uma multidão, ou Marcos vai relatar isso, que há uma multidão e Jesus está rodeado por ela, e no meio daquela multidão há religiosos, escribas e fariseus. Nesse contexto, a gente tem o Senhor Jesus realizando um milagre, trazendo não somente a solução para um problema temporal, mas para um problema eterno. Aquele homem entrou ou foi introduzido naquela sala como um paralítico, e a Bíblia vai dizer que ele saiu você vai buscar uma bênção e sai com 2. Ele foi buscar a solução de um problema para o aqui e agora, que era a cura da sua paralisia, da sua incapacidade de se movimentar sozinho, e ele sai tanto curado quanto perdoado. Nós não podemos perder de vista que o personagem central aqui é Jesus. Ele é o Filho de Deus, é Cristo que cura, é Cristo que faz o milagre, e esse milagre diz respeito a quem Jesus é, ao seu amor, ao seu poder, mas esse cenário também diz respeito à amizade, porque para pegar um paralítico num leito que é como se colocássemos alguém sobre uma toalha, e por mais magro que fosse aquele paralítico, ele teria no mínimo 40 quilos. Se fosse um paralítico bom de boca, pense em um paralítico aí com 80 quilos. Então 4 homens segurando pelo leito, pensa numa capa grossa, e cada um segurando numa ponta e amarrando ali uma corda e descendo aquele homem. Há uma expressão clara de amor, de cuidado, de serviço. Nessa noite a gente tem esse relato de um milagre, mas também de amizade, de pessoas que levam alguém aos pés de Cristo, de pessoas que levam o incapaz a ter um encontro com Cristo, que busca uma solução para aquele que é incapaz de buscar uma solução para si mesmo. Esse texto, ele traz o relato da condição do homem pecador. Ele é incapaz de ir a Cristo por si só. O que a Bíblia descreve do homem enfermo por causa do pecado é a sua incapacidade de resolver o seu próprio problema sem que Deus antes tenha que agir, sem que Deus antes tenha que abrir os seus olhos, sem que Deus antes tenha que tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Aqui,
nós vemos Deus fazendo um milagre através do seu Filho Jesus, mas nós temos aqui 4 homens cooperando para que esse milagre aconteça, servindo a causa do reino, se colocando de alguma forma útil para poder servir, para poder ser útil para a glória de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque a atitude desses amigos tem muito a nos dizer. Porque o que eles tiveram aqui, antes de introduzir, antes da ação, antes de descer aquele homem, eles tiveram uma visão. Aqueles que já casaram e construíram a sua casa vão entender bem. Aqueles também que têm essa ambição, esse propósito, vão entender isso. Senta lá o moço e a moça, o casal, e então começa a pensar no terreno, o terreno está lá vazio, e começa a pensar na casa. 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, a sala, o banheiro vai ser desse jeito, a posição das coisas, o tamanho dos cômodos, e de repente, aquilo que antes não existia se torna uma visão. Você começa a pensar e a visualizar aquilo que ainda não existe. E é isso que eles fizeram, eles tiveram uma visão, eles olharam para frente e eles de fato enxergaram aquilo que Cristo poderia fazer na vida desse homem. E a visão, ela determina a maneira como a gente vive. O nosso entendimento determina a maneira como a gente age, determina a ação. Se a nossa visão ela é míope, ou se a gente vive por incredulidade, se a gente vive não crendo que Cristo é o Filho de Deus, se a gente não crê no seu poder, essa falta de visão certamente limitará a nossa ação. A confiança em Deus, a dependência em Deus. A maneira como a gente vai agir pela sabedoria que Deus dá para resolvermos os problemas que a gente enfrenta na nossa vida. Eles não tiveram a visão a partir do nada. Nesse caso aqui, a fama de Jesus provavelmente havia chegado até eles. Eles estavam na mesma cidade, em Cafarnaum, onde Jesus permanecia. Ele saía para pregar por algumas cidades e ele retornava para Cafarnaum. Comentaristas chamam de Cafarnaum do quartel-general, o local onde ele retornava para descansar, para recobrar o vigor físico enquanto Deus, homem encarnado entre nós, vivendo entre nós. Eles ouviram de Cristo, então eles decidiram agir diante da informação que eles tiveram de Cristo Jesus. A nossa vida é assim, a sua vida é assim. Certa vez, eu estava em casa e talvez, como com muitos aqui já tem acontecido, chegou uma dupla, os TJs, né, os Testemunhos de Jeová. E aí bateram palmas, e aí eu recebi e deixei eles lerem alguns textos da Bíblia e falarem dos textos, e eles explicaram e tudo. E eu me voltei a esse texto de Marcos e li e pedi para que um deles lessem na Bíblia deles ali, pegasse uma das Bíblias e eles leram Marcos capítulo 2, é geralmente um texto que eu uso e peço para um testemunho de Jeová ler, e aí eles tiveram a oportunidade de ler, e ali a Bíblia vai dizer que diante daquele sinal, daquela cura, o paralítico, os 4 amigos acreditaram em Jesus, e os escribas e os fariseus, eles pensaram assim, que atrevimento, só Deus pode perdoar pecados. E aí, a primeira frase está certa, só Deus pode perdoar pecados. A conclusão deles foi a seguinte, Jesus não é Deus, ele é um impostor, ele não pode fazer isso, isso é uma blasfêmia, assim eles pensavam no seu coração, versículo 7, como que ele se atreve a fazer isso? E a pergunta que eu fiz àqueles 2 TJs ali foi a seguinte, ou Jesus é Deus,
ou ele é um impostor? Quem é Jesus para vocês? Porque Jesus, ele disse, perdoados são os teus pecados, toma teu leito, toma tua cama, tua maca, dependendo da versão, e vai embora. Ou seja, Jesus fez um milagre. E para os escribas e os fariseus, quando um paralítico era curado, isso era um sinal claro, a partir do que Isaías 35 diz, de que chegou o reino de Deus, de que o Messias se manifestou entre nós. E aí eu fiz essa pergunta: quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, já que o testemunho de Jeová ele diz que Jesus não é Deus. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ou ele é um impostor? Porque ele precisa dizer uma coisa ou outra. Pelo texto, por aquilo que Jesus fez, é preciso que a gente diga: ou ele é Deus, o Filho de Deus, ou ele é um impostor, ele é um mentiroso. E tudo isso daqui não passou de uma farsa. Na verdade, a gente não se encontra numa condição diferente daqueles dois visitantes ou daqueles que estavam ali presentes no momento do milagre. Você nessa noite precisa responder: quem é Jesus? Ele é Deus, ele é aquele que tem toda a autoridade, é aquele que tem poder, é aquele que manifestou a sua divindade, ou ele se atreve a falar em nome de Deus? O que é certo é que se Jesus é Deus, e ele é, e se você crê assim, não podemos viver a nossa vida do mesmo jeito. Se ele é quem diz ser, e nós cremos que ele é, nós não podemos tocar o barco, tocar a nossa vida, desprezando essa pessoa bendita de Jesus. Então aqui a gente vê os amigos do paralítico com uma visão. E qual é a sua visão? Qual é o seu entendimento? A visão que eles tiveram de Jesus os levou a agirem com determinação. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 2 de Marcos, versículo 4. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Eles tiveram visão, e na hora da ação eles precisaram de determinação. Eles precisavam de uma ação contundente, porque quando a gente decide agir por fé, não significa que sempre o mar vai se abrir. Que pelo fato de nós crermos que Jesus é Deus, as circunstâncias se tornarão todas elas favoráveis, como se no momento em que nós confiemos a nossa vida a Deus, não haja mais, a partir daquele momento, espinhos no caminho, tudo se torne rosas, a gente vai voltar para casa e tudo no seu lugar, e tudo perfeito, e as finanças vão se reorganizarem do nada. Na verdade, eles tiveram muitos obstáculos quando decidiram agir e levar o paralítico até Cristo. Mas a Bíblia vai dizer que eles não desistiram. Como eu falei, eles tiveram o peso do paralítico. Precisavam carregá-lo, mas precisavam ter uma convicção, uma disposição mental de ir até o fim. A Bíblia vai dizer que a multidão, ela não abriu espaço para que o paralítico passasse, para que o paralítico tivesse acesso. E é mais um obstáculo necessário de se transpor. A Bíblia vai dizer também que eles não acharam lugar junto à porta, de tanta gente que se encontrava presente. Então, talvez se fosse nos nossos dias, os quatro dissessem assim: nós estamos num azar desgraçado, hein? Você já viu um crente dizendo algo assim? Eu estou com um azar, uma falta de sorte, os ventos contrários, né? Quase que procurando um trevo de 4 folhas, alguma muleta, alguma coisa que desse uma ajudinha, né? Alguma coisa na carteira. As circunstâncias não eram favoráveis, mas a Bíblia vai dizer que eles subiram com o paralítico para o telhado. Fizeram algo incomum. Fizeram algo que, pelo menos na Bíblia, é inédito.
quando a gente tem uma visão de quem Deus é, a gente age. E a gente não fica a esperar as circunstâncias se tornarem favoráveis à fé. A fé age contra a esperança. A Bíblia vai dizer que Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão tinha 75 anos e Deus disse: você terá o nome mudado e vai ser pai de uma grande nação. 75 anos, uma promessa dessa. A Bíblia vai dizer que Abraão creu, a sua esposa riu, ela zombou daquilo que o próprio Cristo, o anjo do Senhor, disse a Abraão. E a realidade é que Abraão creu diante dos obstáculos. A sua mulher tinha idade avançada, ele tinha idade avançada, e Deus cumpriu a sua promessa. A fé, ela se manifesta com determinação em circunstâncias difíceis. Mas a Bíblia vai dizer que eles, nesse momento aqui, exercitaram a verdadeira fé. Versículo 5. Eles tiveram visão, eles tiveram determinação, eles tiveram fé verdadeira, e o verso 5 disse: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Observe que nesse contexto Jesus já havia discernido, ou ele pelo menos à frente vai discernir aquilo que está no coração dos fariseus. Eles estavam pensando, eles estavam no seu coração dizendo assim: ele não é Deus, ele não pode fazer isso é uma blasfêmia. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vê o coração daqueles 4 homens e diz assim: a fé. A fé. Fé não é um salto no escuro. A fé, ela se firma naquilo que a Bíblia diz. A fé não é algo aleatório. Vamos ver se vai dar certo. A fé, ela se apega àquilo que a Bíblia diz que Jesus é. A quem Jesus se descreve ser. Ele é o Filho de Deus. Quando a gente confia em Deus, quando a gente age com fé, a gente experimenta algo extraordinário, algo maravilhoso. Eles creram que Jesus é o Filho de Deus e Jesus fazia milagres. Mas Jesus viu que verdadeiramente eles tinham fé. E a fé, ela precisa se manifestar de forma operosa. A fé, ela é sempre ativa. Daí, a gente ter a condição de dizer que se você diz crer em Deus, mas nunca assume por meio de atos viver para a glória de Deus, isso não é fé. Se você diz assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas as pessoas que estão em seu redor, elas observam decisões em que o próprio Cristo é considerado, é valorizado, ele é amado, a sua palavra tem importância e é ela que dirige a vida. Se não for assim, não é fé. Pode ser crendice, pode ser religiosidade, pode ser qualquer outra coisa, mas não é fé. Eu tinha, alguns anos atrás, alguns amigos de trabalho que geralmente, quando acontecia, pelo menos 2, um era o meu próprio irmão, e o outro era um rapaz que geralmente ele perguntava assim, acontecia uma catástrofe, alguma coisa, ele dizia assim: Jesus está voltando, né? São os sinais da volta de Jesus. E aí a gente ia para a Bíblia e era uma oportunidade de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho, e aí eu sempre dizia: isso é curiosidade, isso não é fé. E o que eu costumava dizer é o seguinte: olha, tá bom, você pode até entender acerca dos sinais. Olha, Jesus vai voltar, mas ele disse: antes o Evangelho precisa ser pregado em todas as nações. Antes da volta do Senhor acontecerão sinais. E alguns deles já se cumpriram. Jerusalém, o templo já foi destruído. O princípio das dores, guerras, rumores de guerras. Serão cumprido o número dos eleitos e depois Jesus vai voltar. Mas antes de se interessar pelos sinais,
eu dizia, o que adianta você conhecer os sinais, mas não aguardar a volta de Cristo? Então, são curiosidades. Eu quero entender os sinais, mas eu não aguardo a volta do noivo, a manifestação do Senhor. Eu não vivo de forma vigilante e zelosa pela vinda do Senhor. Não é fé, é curiosidade. Pode ser simplesmente religiosidade. Quando é fé, move a nossa vida à ação, à obediência, a responder a quem Cristo é e o que Ele fez nas nossas vidas. Isso é fé. O que passa disso é religiosidade. A multidão, ela estava sempre, ou pelo menos tinha sempre uma multidão ao redor de Jesus, mas a Bíblia não atribui fé a todos aqueles que estavam ouvindo Jesus. Daí a gente pode ouvir a palavra e ouvir a palavra e ouvir a palavra e não ter fé, não confiar nossa existência nas mãos de Deus. Não confiar nossa história, a nossa família, a provisão do nosso sustento ao Senhor. E por fim, a divindade de Jesus, ela se torna algo comprovado aqui, evidenciada, é algo claro. Eles creem em Jesus, eles creem que Jesus, Ele é o Filho de Deus. E como a gente tem a convicção de que Jesus, Ele é Deus entre nós? Olha o texto, olha a sua Bíblia. A Bíblia vai dizer aqui que Ele conhece os corações, Ele conhece aquilo que está no coração do homem, verso 5. Ele conhece aquilo que está no coração do escriba e do fariseu, a ponto de perguntar, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Só Deus pode conhecer o coração do homem. Uma segunda evidência aqui de que Jesus é Deus, é que a Bíblia vai dizer no verso 5, só Ele tem autoridade para perdoar pecados. Pecados aqui, ofensas feitas a Deus. E Jesus diz, perdoados estão os seus pecados. Eu e você não podemos, ainda que amemos o amigo, ainda que queremos o melhor para a nossa família, nós não temos condições de dizer assim, os seus pecados estão perdoados. Nós não podemos dizer isso. Só Jesus pode perdoar os pecados, porque Ele é Deus. E os pecados, as ofensas foram feitas a Ele. Terceiro, Jesus, Ele demonstra aqui poder para curar, do verso 10 ao verso 11, Ele perdoa os pecados e diz ao paralítico no verso 11, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa, e por último, Ele mesmo diz, verso 10, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, Ele é Deus, mas Ele também é homem, Ele é o Deus homem. E como Deus homem, como Filho do homem, Ele mostra que Ele tem plenas condições de ser o nosso mediador, de ser o nosso representante, porque eu não poderia te salvar, porque uma outra pessoa não poderia morrer no seu lugar, porque nenhuma outra pessoa conseguiu viver como 100% homem sem pecado, como homem com H maiúsculo, como um homem representante do seu povo. E Jesus vai dizer, eu sou o Filho do homem, eu posso perdoar os pecados, porque na cruz eu vou levar a maldição, eu vou levar os pecados de vocês sobre mim. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. E esse encontro de fé fez esse homem ir embora. Aquele que havia chegado carregando o seu leito, ele vai, sendo carregado, ele vai embora carregando o seu leito. Aquele que vai buscando cura também leva perdão de pecados. Aquele que vai buscar uma bênção, ele busca, recebe 2 bênçãos. Isso acontece isso aconteceu e continua acontecendo. Cristo conhece o seu coração e talvez você tenha chegado nessa igreja dizendo assim, eu vou para encontrar amigos, eu vou fazer amizades, eu quero relacionamento, eu quero uma vida social melhor, eu quero um lugar para criar os meus filhos, eu quero uma vida moral, em busca de moralidade, em busca de bons princípios, mas encontrou perdão para os seus pecados.
encontrou salvação para a sua vida, encontrou libertação de Satanás, encontrou paz, encontrou alegria, e a minha oração é que nessa noite essa história se repita. Você tenha vindo procurando um alívio, procurando uma solução temporal. Eu quero voltar para casa em paz. Mas se você crê em Cristo, você vai voltar para casa não com só o problema de hoje resolvido, talvez nem resolvido, porque Ele pode dizer assim, não, dependa de mim, confie em mim, mas com a sua eternidade resolvida, tendo vida eterna, tendo amizade com Deus, tendo a companhia de Cristo, tendo certeza de que você pertence a Ele. Queridos, nós não estávamos presentes nesse lugar, mas pelo relato que Marcos nos traz, nós podemos vislumbrar esse milagre espetacular, de fato algo sobrenatural, a mudança de uma vida, e 4 homens, 4 amigos, 4 homens que se colocaram como amigos, foram instrumentos para que aquele homem fosse aos pés do Senhor. Você já teve esse encontro com Cristo, já foi confrontado com a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus fala sobre Jesus, e você já entregou a sua vida, já confiou a sua vida a Jesus, já recebeu Cristo como o presente de Deus para te salvar. E nós, que cremos em Cristo e o temos como amigo, precisamos abraçar o desafio de levar outros aos pés de Cristo. Levar outros paralíticos existenciais, pessoas incapazes, por si só, de crer, de aprender, e precisam ouvir, a ponto da Bíblia dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Que sejam os nossos lábios a proclamar a palavra de Deus. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Quão formosos são esses 4 homens que tiveram o privilégio, por causa do amor, por causa da sua disposição, de ver Deus em ação, salvando e transformando vidas. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você.